Oi, se você está em casa sem ter o que fazer, procurando uma boa história para passar o tempo, venha e leia comigo. Hoje, com mais um livro de literatura internacional. Se você curte esse tipo de leitura, senta confortável, porque depois da vinheta, a história começa. Três médicas residentes no mesmo hospital. Três amigas que têm suas vidas entrelaçadas. Três destinos surpreendentes. Oi, eu sou a Fran e você está no canal Histórias para Passar o Tempo. Para mais um Leia Comigo Literatura Internacional. E hoje, para o Leia Comigo, eu trouxe um dos maiores escritores de todos os tempos, Sidney Sheldon, com a sua maravilhosa obra Nada Dura para Sempre. Fica aqui comigo que hoje nós vamos iniciar a leitura desta obra sensacional. Se você quer saber mais a respeito do livro, do escritor e do que te espera nessa viagem, eu deixei um link aqui no card que vai te levar para o nosso vídeo de apresentação, o nosso projeto de leitura. E lá você ficará sabendo mais a respeito do enredo, do autor, das motivações que levaram ele a escrever essa obra e vai também saber como eu pretendo conduzir esta leitura. Você já ouviu o vídeo anterior? Pois então vem comigo que nós vamos iniciar hoje a nossa leitura pelo prólogo. Ué, Fran, todo um vídeo só para o prólogo? Bem-vindo ao mundo de Sidney Sheldon. Não espere nada de comum com o que você já leu por aí. Esse cara, ele é simplesmente sensacional na sua forma de narrar. Eu, particularmente, chamo o estilo dele de narração cinematográfica. Por quê? Porque a impressão que você tem ao ler os livros do Sidney é que você está realmente assistindo um filme. Não estou exagerando. Vem comigo e você vai ver que eu tenho razão. Vamos então começar? Vamos lá. Bom, pessoal, então, o prólogo do livro Nada Dura para Sempre, né? Ele se passa na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, durante a primavera de 1995. E o que estava acontecendo, né, em São Francisco nessa data, né? Estava havendo um julgamento. Tá certo? Tinha acontecido um crime e uma mulher, ela estava sendo julgada. Essa mulher é uma médica chamada Paige Taylor e ela é uma das nossas, né, protagonistas. No caso, a protagonista central da obra, né? São três, mas o foco maior, com certeza, é na história da Paige, tá certo? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre as outras protagonistas. Como eu disse, eu falei mais sobre o enredo no vídeo anterior, né? Vamos aqui dar sequência. A história ela começa na Promotoria Pública de São Francisco. O que é uma promotoria pública, Fran? É um órgão do governo que tem como função promover ações em nome do Estado. Tá certo? Então, alguns tipos de crime, alguns tipos de delito, que o único que pode acusar, né, o único que pode levar a julgamento é o Estado. E ele faz isso através da figura do promotor público, né? Então, o promotor público, ele é um advogado de acusação que trabalha em nome do Estado. Basicamente é isso. E a nossa história, ela começa na promotoria, no momento em que esse caso, né, desse crime, que eu falei anteriormente, chega à mão do promotor público. E o cara, ele tá furioso. O nome dele é Carl Andrews, né, ele é um promotor extremamente famoso, né, em São Francisco, né, não costuma perder casos, né, e ainda por cima, ele é o líder da promotoria, né, ele é o promotor-chefe, digamos assim, né.
E ele está reunido com seus outros advogados de acusação, exatamente falando a respeito desse novo crime que eles irão promover o julgamento, né? Então vamos nos aproximar aqui e ouvir o que ele está falando para os outros advogados, né? Então ele está lá furioso e ele está gritando: que raios se passa aqui? Temos 3 médicas vivendo juntas e trabalhando no mesmo hospital. Uma delas quase consegue fechar um hospital inteiro. A segunda mata um doente por $1 milhão. E a terceira é assassinada? E aí ele toma fôlego, né? Olha de novo para o seu subalterno e diz: e todas são mulheres? 3 malditas médicas. A comunicação social trata-as como celebridades. São vistas em todos os canais. Os 60 Minutos mostrou um programa sobre elas. Bárbara Walter fez um especial. Não consigo pegar um jornal ou revista sem ver a fotografia ou ler artigos sobre ela. O Chu Won de Hollywood vai fazer um filme sobre elas e transformar as putas em espécies de heroína. Não me espantava nada que o governo pusesse a cara delas em selos de correio, igual o Presley. Ora, valha-me Deus, eu não suporto isso. E aí ele dá um murro, né, na capa de uma revista que tá sobre a mesinha lá, né, da escrivaninha dele. E na capa dessa revista há a fotografia de uma mulher, né, uma revista da Time. E logo abaixo da foto dessa mulher, né, vestida de médica, está a seguinte legenda: Doutora Paige Taylor, anjo da misericórdia ou discípula do diabo? E aí o promotor, ele se volta, né, para o seu melhor advogado de acusação. O advogado em questão, ele se chama Gans Venabre, e ele olha para ele repetindo, né, com asco, com nojo, o nome da médica, Doutora Paige Taylor. E aí ele fala pro Gus: eu vou te entregar este caso. Eu quero uma condenação. Assassinato de 1º grau. Quero câmara de gás para ela. E o Gus, bem mais calmo, bem mais tranquilo do que o chefe, ele responde num tom baixo, comedido, né, digno de um advogado: não se preocupe, eu tratarei disso. E aí, né, gente, a gente passa alguns dias, né, porque, claro, o Gus vai dar entrada lá em tudo, né, para começar a julgar, e a gente já é levado até a sala do tribunal e já estamos olhando para a doutora Paige Taylor sentada na cadeira de réu. Os livros do Sheldon é assim mesmo, isso é costume. Aqui não tem muito blá-flá-flá, as coisas andam assim nesse ritmo rápido mesmo. Então, ela tá lá sentada na cadeira de ré, na sala já do advogado, né? Na sala do tribunal. E o advogado, né, que tá promovendo a ação contra ela, o Gans Venabre, ele tá lá, sentado no lugar dele de advogado de acusação e tá, nesse exato momento, olhando para ela, né? Olhando para médica. E ele pensa, ela é a prova de júri. Ao mesmo tempo que ele pensa isso, ele começa a sorrir para ele mesmo, né? Consigo mesmo, porque ele sabe que tudo isso é bobagem. Ele sabe que ninguém é a prova de júri. Isso não existe. E aí ele continua olhando, né, para a mulher que ele tá prestes a condenar à morte, né? E aí é nesse momento que o Sheldon aproveita para descrever a protagonista, né? O Gus fala que ela é alta, ela é esbelta, né? Tem penetrantes olhos castanhos e está exibindo um rosto extremamente pálido. O que é normal com a situação, né, gente? Não é todo dia que você tá num julgamento que pode acabar com a sua condenação à morte. E aí ele fala que qualquer observador desinteressado olharia para ela e apenas pensaria: é uma mulher atraente, né? Ela é uma mulher atraente. Só que alguém mais perceptivo, né? Alguém disposto a analisar melhor, né? A jovem perceberia que ela não é uma mulher comum, né? Que existe nela, né? Que convive nela todas as fases da vida.
dá para olhar nela e dá para se ver a alegria da infância, que foi sobreposta pela incerteza tímida da adolescência e, por fim, a sabedoria e a dor da fase adulta, né, da mulher adulta. E aí ele olha, vê que ela está exibindo, né, um aspecto inocente, e ele pensa cinicamente que ela é o tipo de garota que um homem apresentaria com orgulho à sua mãe. Isso, claro, né, se a mãe apreciasse assassinas a sangue frio. E aí ele percebe também que ela está com um olhar longínquo, quase misterioso, um olhar assim que dizia, né, que lá bem no íntimo ela tinha se retirado para um lugar diferente, para uma época diferente, assim, longe da fria e asséptica sala do tribunal onde ela estava encurralada. Esse julgamento, né, gente, ele estava tendo lugar no velho Palácio da Justiça de São Francisco, que fica lá na Bryant Street. Esse edifício, ele é utilizado, né, tanto pelo Tribunal Superior como pela cadeia municipal de São Francisco. E ele era uma construção assim de mau aspecto, com algo em torno de 7 andares, feito de blocos quadrados de pedra cinzenta. Os visitantes que entravam para o tribunal, eles tinham de passar por vários postos de segurança eletrônico. E se eles quisessem ver o julgamento da Taylor, eles teriam que andar até o 3º andar e entrar na sala de número 121, que era a sala onde normalmente os assassinos eram julgados. A cadeira do juiz, ela estava encostada à parede traseira, com uma bandeira americana como pano de fundo. À esquerda da cadeira encontrava-se a bancada do júri e ao centro estavam 2 mesas separadas por uma pequena passagem. Uma para o advogado de acusação e a outra para o advogado de defesa. A sala do tribunal também estava repleta de jornalistas e do tipo de espectadores amantes de acidentes de aviação fatais e de julgamentos por assassinato. Ou seja, todo um bando de gente maluca, né, pessoal, que gosta dessas coisas sensacionalistas. E aí, relativamente, né, aos julgamentos por assassinato, o Gus pensa que este era um espetáculo sensacional, né? Era uma coisa assim à parte. Na verdade, o próprio advogado de acusação era por si só um espetáculo. Ele era um homem gordo, muito gordo, de cabelo grisalho comprido. Mas na verdade, gente, ele nunca esteve no sul. Ele exibia também assim um ar desgrenhado, mas ele tinha o cérebro de um computador. A marca registrada dele, né, era esse cérebro. E assim, né, quer no inverno, quer no verão, ele sempre usava um terno branco com uma camisa antiquada de colarinho engomado. Já o advogado da paz de Taylor, ele se chamava Alan Penn e era o oposto do Venambre. Ele era um verdadeiro tubarão, compacto e enérgico. Ele criou a fama dele conseguindo a absolvição para os seus clientes, ou seja, sempre que ele pegava um caso, o réu era absolvido. Então ele era um dos melhores advogados criminalistas de São Francisco. Os 2 homens, ou seja, o Alan Penn, advogado da Page, e o Gus Venable, promotor dessa causa, eles já tinham se enfrentado antes e eles tinham um relacionamento respeitoso e relutante, né? Assim, uma desconfiança total. Para surpresa do Gus, o Alan Penn tinha ido visitar ele uma semana antes do julgamento ter iniciado. Por que será, né, pessoal? Chegando lá, ele disse o seguinte para o Gus: eu vim aqui para te fazer um favor. E o Gus começou a pensar, né? Cuidado com os advogados de defesa que querem te fazer um favor, que te levam presentes, né? E aí ele pergunta: o que você tem em mente, Alan? Ó, escuta com atenção. Ainda não discuti isso com a minha cliente, mas supõe apenas que consigo persuadi-la a confessar-se culpada para reduzir a pena e poupar ao Estado o custo de um julgamento. E o Gus olha para ele e pergunta: está pedindo-me para negociar? Sim, da secretária para procurar algo. E aí ele fala: olha, não encontro o raio do meu calendário. Sabe que dia é hoje?
E o Alan pensa em entender a pergunta, responde: 1 de junho, por quê? E o Gans fala: por um minuto pensei que já estávamos no Natal, ou não me pediriam um presente desses. E o Alan tenta, né, ainda falar, ele diz: Gans, mas o Gans se inclina, né, na cadeira em direção a ele e diz: sabe, Alan, normalmente eu sentir-me-ia inclinado a concordar com você. Para dizer a verdade, neste preciso momento gostaria de estar no Alasca pescando, mas a resposta é não. Você está defendendo uma assassina a sangue frio, que por dinheiro matou um doente indefeso. Vou exigir a pena de morte. O Alan fala, né? Penso que ela é inocente. E o Venom solta uma enorme gargalhada e prossegue. Não, não pensa nada. E ninguém mais pensa assim. Este é um caso de abrir e fechar. A sua cliente é tão culpada quanto Caim. E o Alan diz: só será quando o júri o decidir, Gus. O Gus faz uma pausa e diz: decidi-lo-á. Decidi-lo-á. Depois do Alan ter saído, né, o Gans, ele fica lá pensativo, né, no motivo daquela conversa, daquela visita. Ele sabia que aquilo era um sinal de fraqueza. Ele sabia que o Pen não tinha chance de ganhar o julgamento. Ele pensou nas provas irrefutáveis que ele possuía e nas testemunhas que ele iria chamar e se sentiu satisfeito. Não havia qualquer dúvida na mente do advogado. A doutora Paige Taylor iria para a Câmara de Gás. Não foi fácil escolher o júri. O caso tinha ocupado as primeiras páginas durante meses. O sangue frio da assassina havia desencadeado uma onda de fúria. A juíza era Vanessa Young, uma inflexível e brilhante jurista negra, que, segundo constava, era a próxima indicada para o Tribunal Supremo dos Estados Unidos. Já pensou, gente? Uma mulher para chegar nessa posição não é moleza mesmo, né? Nossa protagonista, pois é, negra, a nossa protagonista está realmente encrencada. O que todo mundo sabia é que ela era pouco tolerante com os advogados e bastante temperamental. Havia até um adágio, né, entre os advogados de São Francisco, um ditado que dizia assim: se o seu cliente é culpado e pretende pedir clemência, fique afastado da sala de tribunal da juíza Young. No dia anterior ao início do julgamento, a juíza Young chamou os 2 advogados ao seu gabinete. E aí a mulher foi logo dizendo, né? Senhores, vamos estabelecer algumas regras básicas. Devido à grave natureza deste caso, estou disposta a fazer determinadas concessões para que a réu obtenha um julgamento justo. Mas aviso-vos de que não podem aproveitar-se disso. Entenderam bem? Sim, meritíssima. Sim, meritíssima. Concordaram os 2 advogados. O Gus, né, ele estava terminando o discurso de abertura dele, já agora, né, no início do julgamento, e ele vai falando com o seu discurso elegante. E assim, senhores jurados, o Estado irá provar, sim, provar, sem a mínima dúvida, que a doutora Paige Taylor matou o seu doente, John Crone, e não só cometeu assassinato, mas fez-lo por dinheiro, muito dinheiro. Matou Crone por $1 milhão. Acredito que depois de considerarem todas as provas, não vos será difícil declarar a doutora Paige Taylor culpada de assassinato em 1º grau. Obrigado. O júri, né, gente, claro, ficou silencioso e imóvel, mas na expectativa. Ele queria ver como que o advogado iria provar, sem sombra de dúvida, que a Paige era culpada, né? O Gans, ainda, né, com a palavra, ele se volta para a juíza e diz: meritíssima, se me permitir, gostaria de chamar Gary William como primeira testemunha de acusação. A testemunha entrou, fez o juramento, né, lá com a mão em cima da Bíblia, e aí o advogado perguntou: você é funcionário do embarcadeiro Coach Hospital?
A testemunha respondeu: sim, sou. Estava trabalhando na ala 3 quando John Crone deu entrada no ano passado? Sim. Pode dizer-nos quem era o médico encarregado deste caso? A doutora Taylor. Como descreveria o relacionamento entre a doutora Taylor e John Crone? O Alan Payne, ouvindo aquela pergunta absurda, se levantou e já foi dizendo: protesto, ele está obrigando a testemunha a tirar conclusões. A juíza olha e concorda, né? O cara não tem como dizer como era o relacionamento entre os dois. Ela fala concedido. E o advogado, né, o Gans, ele pede: permita-me que pergunte de outra maneira. Alguma vez ouviu qualquer conversa entre a doutora Taylor e John Crone? E a testemunha responde: certamente, não pude evitar. Trabalhei sempre nessa ala. Pode descrever essas conversas como amigáveis? Não, senhor. Verdade? Por que diz isso? Bem, lembro-me que no primeiro dia em que o senhor Crone deu entrada e a doutora Taylor começou a examiná-lo, ele disse-lhe... A testemunha hesita, né, gente? Aparentemente ela vai falar alguma coisa que ela acha que não é apropriada para o ambiente. E ela diz: não sei se posso repetir a linguagem. O advogado ordena, né? Continue, senhor William. Penso que não há crianças nesta sala de tribunal. E a testemunha prossegue. Bem, ele disse-lhe que tirasse a merda das mãos dela de cima dele. Ele disse isso à doutora Taylor? Sim, senhor. Por favor, diga ao tribunal tudo o que viu ou ouviu. Bem, ele tratava sempre por aquela puta. Não queria que ela se aproximasse dele. Sempre que entrava no quarto, dizia-lhe coisas como: aqui vem de novo aquela puta. Digam aquela puta para me deixar em paz. E por que é que não me mandam um verdadeiro médico? O Gans fez uma pausa, né? Olhou para a doutora Taylor, que estava sentada lá no lugar, né, do réu. Os olhos dos jurados também seguiram o olhar do advogado, né? Todos se concentrando na mulher sentada lá. Ele abanou a cabeça, né? Como se tivesse ficado triste. E em seguida voltou-se novamente para a testemunha. Parecia-lhe que o senhor Crone era uma pessoa que queria dar $1 milhão à doutora Taylor. E o Alan Payne se levanta de novo, né, inflamado, e diz: protesto, mais uma vez ele está pedindo uma opinião. A juíza, dessa vez, não cede, ela responde: rejeitado. A testemunha pode responder a pergunta. Ora, ela quer saber, né, pessoal? O jurado quer saber e a gente aqui quer saber também. Oxe, o Alan Payne olha para Paige Taylor e volta a se sentar, né? Aquele olhar de desânimo, né? Fazer o quê, né? E a testemunha responde: diabos, não, ele odiava. E aí nisso, né, gente, o julgamento dá sequência, o julgamento continua. E o Gans Venables vai chamando uma testemunha atrás da outra. Dessa vez quem está sentado no banco é o doutor Arthur Keynes. E o Gans Venables já vai logo interrogando o doutor, né, provavelmente um médico lá do hospital, do mesmo hospital que a Paige. E ele vai dizendo: doutor Keynes, o senhor era médico de plantão quando se descobriu que John Crone tinha sido assar. Olhou para a juíza Young, né, que já foi fechando a cara para ele. E aí ele muda, ele para a palavra no meio e ele fala: morto com insulina por via intravenosa. Está correto? E a testemunha responde: sim. E o advogado prossegue: e subsequentemente o senhor descobriu que a médica era responsável? Correto. Doutor Kane, vou mostrar-lhe a certidão de óbito do hospital, assinada pela doutora Taylor. Ele pega uma folha de papel, se aproxima da cadeira da testemunha e entrega para o tal de Kane. Por favor, leia em voz alta. E o Kane começou a ler. John Crone, causa da morte,
parada respiratória que ocorreu como resultado de um infarto do miocárdio originado por uma embolia pulmonar. E o advogado pede, né? Porque ninguém entendeu aquilo lá, né? Ele pede, e em linguagem corrente? O médico responde, o relatório diz que o doente morreu de um ataque cardíaco. Ele pergunta mais uma vez, e o papel está assinado pela doutora Taylor? Sim. Dr. Kane, foi essa a verdadeira causa de morte de John Crone? A testemunha responde, não. A injeção de insulina foi a causa da morte. Então a doutora Taylor administrou uma dose fatal de insulina e depois falsificou o relatório? Sim. E o senhor comunicou ao Dr. Wallace, administrador do hospital, que por sua vez alertou as autoridades? Sim. Julguei ser o meu dever, né? E a testemunha fala isso, claro, né, gente? Com a voz cheia de indignação, né? E ele prossegue. Sou médico. Não acredito ser possível tirar a vida de outro ser humano, qualquer que seja a circunstância. A próxima testemunha, né, gente? Vocês vejam que a cada testemunha a situação da Paige está ficando cada vez mais complicada, né? Eu não sei vocês, mas eu tô ansiosa para ver as testemunhas de defesa, porque o negócio vai ser feio. E aí a testemunha seguinte é a própria viúva do cara morto, né? A viúva do John Crone. O nome dela é Azel Crone. Ela é uma senhora quarentona, de cabelos cor de fogo e um corpo voluptuoso. O vestido preto que ela tá usando mal consegue dissimular as curvas, né, do corpo da mulher. E o Gus Van Ambre, ele olha para ela, né, e ele diz delicadamente, né, afinal de contas ele tá conversando com uma viúva, ele diz, sei o quão doloroso isso deve ser para você, senhora Crone, mas tenho de lhe pedir que descreva ao júri o seu relacionamento com o seu falecido marido. A viúva Crone, ela limpa os olhos com um enorme lenço rendado e ela começa a falar, né, era um homem maravilhoso. Dizia muitas vezes que eu lhe tinha dado a única e verdadeira alegria que ele jamais sentira. E aí o advogado pergunta, quantos anos esteve casada com John Crone? Ela responde, 2 anos, mas John dizia sempre que eram como os 2 anos no paraíso. Senhora Crone, o seu marido alguma vez lhe falou da doutora Taylor? Que grande médica ele pensava que ela era, ou como ela lhe tinha sido prestável, ou o quanto gostava dela? E a viúva respondeu, ele nunca falou dela. Nunca? Nunca. Alguma vez John disse que iria retirar você e aos seus irmãos do testamento? Absolutamente não. Ele era o homem mais generoso do mundo. Dizia-me sempre que não havia nada que eu não pudesse ter e que quando morresse, aí ela para, né, soluça um pouco, né, gente, comovida, e ela prossegue. E quando morresse, eu seria uma mulher rica e ela não consegue continuar. A juíza intervém, né, e fala, faremos um intervalo de 15 minutos. Claro, né, pessoal, para a testemunha poder se recuperar, né, da emoção e poder continuar. Sentado lá no fundo da sala de tribunal, se encontrava uma outra figura, né? Um homem, tá? O nome desse homem em questão é Jason Kurtz. Gravem esse nome, porque o Jason é muito importante nessa história. E esse homem estava aparentemente cheio de fúria. Ele não acreditava no que as testemunhas estavam dizendo sobre a Paige, né? E ele começa a pensar, olha, trata-se da mulher que eu amo, a mulher com quem eu vou me casar. Né? E logo após a prisão da Paige, né, o Jason, ele tinha ido visitar ela na cadeia. Aparentemente, né, eles são noivos. O que a gente tá dando para perceber até aqui, né? E aí ele foi visitá-la na cadeia, né? E ele foi dizer, e foi, né, querer animar ela, né? E foi lá dizendo, nós vamos lutar, eu vou arranjar o melhor advogado criminal do país, né? E aí, imediatamente veio a memória do Jason, o nome do Alan Payne, né? O Jason, ele já tinham visto a fama do Alan Payne. E aí, depois dessa conversa com a Paige na cadeia, ele decide visitar
o advogado, quando ele chega lá, ele já vai logo dizendo, né, que quer que ele defenda o caso da noiva dele, da doutora Paige Taylor. E o Pen já vai dizendo, olha, eu tenho seguido o caso através dos jornais. A imprensa já julgou e condenou pelo assassinato de John Crone a troco de um punhado de notas. E mais, ela admite que o matou. Sério, gente, eu tenho que dar uma pausa aqui, tá? $1 milhão é um punhado de notas? Meu amigo, não quero nem imaginar o que é dinheiro para esse advogado. Gente, essa voz que vocês estão ouvindo no fundo é do meu marido. Ele ficou ouvindo aqui os nossos bate-papo e aí de vez em quando ele não se segura. Mas é verdade, né? Para advogado, né? $1 milhão não é lá essas coisas todas. E aí ele fala isso, né? Que ela já foi julgada e condenada, né? E mais, que ela própria admite que matou o cara, que ela colocou a insulina, né? Então, esse é, né, o que se fazer, né? Mas o Jason, inconformado, ele fala, olha, eu conheço ela, acredite-me, em hipótese alguma ela teria feito isso por dinheiro. Porque o que passa pela cabeça do rapaz apaixonado? Ela fez isso para acabar com a dor do paciente, né? Ele era um paciente terminal, ele estava morrendo. Não foi pelo dinheiro, né? E o Pen, ele prossegue, olha, uma vez que ela admite que o matou, então estamos lidando com um caso de eutanásia. As mortes misericordiosas são contra a lei na Califórnia, como na maioria dos estados. Mas há muitos sentimentos confusos sobre isso. Posso arranjar um caso muito bom sobre Florence Nightingale, que ouvia uma voz superior e todas essas merdas. Mas a questão é que a sua querida senhora matou um doente que lhe deixou $1 milhão em testamento. O que é que surgiu primeiro? A galinha ou o ovo? Ela soube do milhão antes de o matar ou depois? Bom, gente, o que é que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que mesmo que ela tenha feito, né? Não tenha feito pelo dinheiro, as mortes misericordiosas, né, elas são proibidas por lei no estado da Califórnia, que é onde esse caso ocorreu. E aí ele fala que ele pode até arranjar um caso para Florence Nightingale, que é uma das criminosas de eutanásia mais famosas da história. Era uma enfermeira que ela dizia ouvir vozes mandando que ela matasse determinados pacientes, né? E ele diz que ele até consegue criar uma defesa em cima dessa ideia de eu tô ouvindo vozes, uma coisa superior me ordenou para fazer isso. Isso dá para defender. Agora, como é que o Jason espera que ele defenda uma mulher que um dia após a morte do paciente descobre que ele deixou $1 milhão em testamento para ela? Quer dizer, né? Não dá para saber se ela já sabia ou não do dinheiro. Não dá para saber se foi por dinheiro ou não. Ele não tem como armar uma defesa para isso. E aí o Jason prossegue com firmeza. Paige nada sabia acerca do dinheiro. Né, gente? Fazer o quê? Tá apaixonado. Apaixonado, acredita. E aí a voz do Pen, né, prossegue. Certo. Foi apenas uma coincidência feliz. O promotor público apela por assassinato em primeiro grau e quer a sentença de morte. O Jason ignora tudo que ele falou e apenas pergunta, aceita o caso? O Pen hesita, né? Era óbvio para ele que o rapaz acreditava, né, que a tal da doutora Paige era inocente, então ele imagina, né, que assim como o Sansão, que acreditou na Dalila, o Jason também, né, tinha tido o cabelo, né, raspado pela noiva, né? O Jason estava lá parado, cheio de expectativa, esperando uma resposta dele. E ele, por fim, decide: aceito, desde que saiba que é um caso complicado. Vai ser difícil ganhar. A afirmação do Alan, né, ele descobre alguns dias depois que tinha sido demasiadamente otimista. E aí, quando o julgamento recomeça na manhã seguinte, o Gus Venable, ele chama uma nova série de testemunhas. Uma atrás da outra, essas pessoas vão depondo, né, contra a ré. Uma enfermeira estava sentada na cadeira dizendo: ouvi John Crone dizer, sei que vou morrer na mesa de operações. Você vai matar-me.
Espero que a condenem por assassinato. Aí chega a vez de um advogado, Roderick Pelham, e ele testemunha sobre o interrogatório do Gans. Quando informou a doutora Taylor sobre o $1 milhão de John Crone, o que é que ela respondeu? E o advogado diz: ela disse algo como: parece contrário à ética. Ele era meu paciente. Ela admitiu ser contrário à ética? Sim. Mas concordou em ficar com o dinheiro? Oh, sim, absolutamente. Quem que não ia concordar, né, gente? Oxe. E o Alan Payne estava lá contra-interrogando, né, esse mesmo advogado. E ele fala: senhor Payne, a doutora Taylor esperava sua visita? Porque o senhor não lhe telefonou e disse: John Crone deixou-lhe $1 milhão? Não, eu. Então, quando lhe disse, o senhor estava, na verdade, cara a cara com ela. Sim. Em posição de ver a reação dela perante as notícias. Sim. E quando a informou do dinheiro, como é que ela reagiu? Bem, ela parecia surpreendida, mas... Obrigado, senhor Pelham. É tudo. E aí o julgamento continua, né, pessoal? A gente está agora já na 4ª semana, né? Tanto os assistentes como a imprensa achavam o advogado de acusação e o advogado de defesa fascinantes de se ver. O Gans Venabre trajava-se de branco, o Alan Payne de preto, e ambos movimentavam-se pela sala do tribunal como jogadores de uma partida de xadrez mortal e coreografada, sendo Paige Taylor o peão a sacrificar. O Gans Venabre estava agora unindo as pontas soltas da sua acusação. E ele fala: se me permitirem, gostaria de chamar Alma Hodges ao banco das testemunhas. Depois do juramento e de todas aquelas, né, prerrogativas que a testemunha tem que passar, o Venabre perguntou: senhora Hodges, qual é a sua profissão? E a mulher repreende ele, né? Senhorita Hodges. Ele diz: peço-lhe perdão. E ela fala: trabalho na Cornick Travel Agency. A sua agência reserva viagens para vários países, reserva hotéis e presta outros serviços aos vossos clientes? Sim, senhor. Quero que olhe para a ré. Já tinha visto antes? E a mulher, sem piscar, responde: oh, sim, ela veio à nossa agência de viagem há 2 ou 3 anos. É isso, né, gente? A mulher lembra de uma pessoa que veio na agência dela há 2 ou 3 anos atrás. Ela tá meio esquisita, né? Vamos ver no que isso vai dar. E o advogado pergunta: e o que ela queria? Ah, ela disse estar interessada numa viagem a Londres e Paris e, julgo eu, a Veneza também. Pediu informações sobre pacotes de viagens? Oh, não. Ela disse que queria tudo em primeira classe. Avião, hotel. Julgo que estava interessada em alugar um iate. A sala de tribunal ficou silenciosa. O advogado dirigiu-se à mesa da acusação e ergueu alguns desdobráveis. A polícia encontrou estas brochuras no apartamento da doutora Taylor. Isto são itinerários de viagens a Paris, Londres e Veneza, brochuras de hotéis e linhas aéreas dispendiosas. E uma delas contém uma lista de preços de aluguel de iates privados. Levantou-se um murmúrio na sala e o advogado de acusação abriu uma das brochuras. Leu em voz alta: aqui estão alguns dos iates listados para o aluguel. O Cristina O, $26 mil por semana, mais despesas de navegação. O Resolute Time, $24.500 por semana. O Lucky Dream, $27.300 por semana. Ele para, olha para cima e depois prossegue. Há uma marca de verificação à frente do Lucky Dream. Paige Taylor já tinha selecionado o iate de $27.300 por semana, mas ainda não tinha selecionado a vítima. Ele olha para o júri e termina: gostaríamos que marcassem isso como prova A. Ele se vira para o Alan Payne e sorri.
O Alan Penn olha para Paige e percebe que ela estava pálida e cabisbaixa. E escuta a voz do Gans dizendo: a testemunha é sua. O Penn se levanta, evasivo, mas pensando velozmente, né? Ele precisa encontrar uma maneira de rebater essas acusações, né, tão graves. E aí ele se aproxima da testemunha e ele fala: como vai atualmente o negócio das viagens, senhorita Roger? A mulher não entende nada, né, com a mudança de assunto e ela pergunta: desculpe? E ele repete: perguntei como ia o negócio. A Corne, que é uma grande agência de viagens, e ela responde: sim, é bastante grande. Imagino que muita gente entra para obter informações sobre viagem. Claro. Diria 5 ou 6 pessoas por dia? Não, né? A mulher ficou indignada. Que 5, 6 por dia o quê? E ela fala: falamos com cerca de 50 pessoas por dia acerca de marcação de viagem. 50 pessoas por dia, né? O advogado fala assim, parecendo impressionado. E ele diz: e o dia de que estamos falando há 2 ou 3 anos, certo? Se multiplicar 50 por 900 dias, dá cerca de 45 mil pessoas. A mulher, né, apenas responde: creio que sim. E, no entanto, no meio de toda essa gente, você lembrou-se da doutora Taylor. Como? Bem, ela e as suas amigas estavam muito entusiasmadas com a ideia de viajarem para a Europa. Achei encantador. Pareciam garotas de escola. Lembro-me muito bem delas, em particular porque não pareciam ter condições para alugar um iate. Entendi. Suponho que quem quer que entre e peça uma brochura vai viajar. Bem, é claro que não, mas na realidade a doutora Taylor não reservou qualquer viagem, não é assim? Bem, não, a nós não, ela nem a mais ninguém. Ela simplesmente pediu para ver algumas brochuras. Sim, ela. Isso não é o mesmo que ir a Paris ou a Londres, não é verdade? Bem, não, mas. Obrigado. Pode retirar-se. Essa foi intensa, hein, gente? A advogada acabou com o testemunho, né? Agora, por que você entra num local e pede algumas brochuras, né, para ver? Isso não significa que você vai fazer a viagem, né? Mas é claro que só isso, né, pessoal, não seria suficiente para convencer o jurado e muito menos a juíza. O Venambre, ele se volta para a juíza Young e ele fala: gostaria de chamar o doutor Benjamin Wallace ao banco das testemunhas. E aí ele prossegue, né? Dr. Wallace, o senhor é o responsável pela administração do embarcadeiro Conte Hospital? Sim. Assim sendo, conhece bem a doutora Taylor e o seu trabalho? Sim, conheço. Ficou surpreendido quando foi acusado de assassinato? E aí o Penn se ergue, né? Protesto, meritíssima. A resposta do Dr. Wallace será irrelevante. E o Venambre, ele se defende. Se me permitirem, será bastante relevante. Se me deixarem, a juíza concede. Bem, vejamos no que é que isto irá desenvolver. Mas sem disparate, senhor Venambre. E o Venambre continua. Permita-me que faça a pergunta de outro modo. Dr. Wallace, todos os médicos são obrigados a fazer o juramento hipocrático, não é assim? Sim. E parte desse juramento o advogado começa a ler um papel, né, que ele tinha lá nas mãos. Devo abster-me de qualquer ato de maldade ou corrupção. E o médico confirma, sim. E ele fala: houve alguma coisa no passado da doutora Taylor que o levasse a pensar que ela seria capaz de quebrar o juramento hipocrático? E mais uma vez o advogado de defesa grita: protesto. E a juíza responde: rejeitado. A testemunha fala: sim, houve. Explique-se, por favor. Tivemos um doente que, segundo a decisão da doutora Taylor, precisava de uma transfusão sanguínea. A família não quis autorizar. E o que aconteceu? A doutora Taylor tomou a decisão e, de qualquer modo, fez a transfusão de sangue. Isso é legal? É claro que não. Não sem a decisão do tribunal. E depois, o que é que a médica fez? Obteve mais tarde a ordem do tribunal e alterou a data que lá constava.
Então, ela agiu ilegalmente e falsificou o registro hospitalar para o encobrir? Exatamente. O Alan Paine começa a olhar furioso para a página, né? Aparentemente, ele não sabia de nada disso. E aí ele começa a pensar, que mais terá ela escondido de mim? Esse negócio de esconder as coisas do advogado de defesa, né, pessoal? Isso é uma furada que não tem nem tamanho. Se o cara vai te defender, ele precisa saber de tudo, né? Aparentemente, a Paige gosta de brincar com a própria sorte, né? Se o pessoal que estava assistindo, né, o julgamento estavam à procura de algum sinal revelador de emoção no rosto da Paige Taylor, depois de todas essas acusações, eles ficaram muito decepcionados. O primeiro jurado olhou para ela e pensou, fria como gelo. O Gans Van Ambre voltou-se para a juíza e continuou, né? O cara estava por cima da carne seca, né, pessoal? Tava arrasando. E ele fala, Meritíssima, como sabe, uma das testemunhas que esperava chamar é um tal doutor Lawrence Berker. Infelizmente, ainda está sofrendo os efeitos de um infarto e não pode estar presente nesta sala de tribunal para testemunhar. No seu lugar, irei interrogar algumas pessoas do hospital que têm trabalhado com o Dr. Barker. O Paine levantou-se, né, dizendo, oponho-me, não vejo a relevância. O Dr. Barker não está aqui e nem sequer está sendo julgado. E o Van Ambre interrompeu logo ele, né? Meritíssima, garanto-lhe que o meu questionário é bastante relevante para o testemunho que acabamos de ouvir. Está também ligado à competência da ré como médica. A juíza, né, responde meio cética. Vejamos. Isto é uma sala de tribunal e não um rio. Não irei permitir pescarias. Pode chamar as suas testemunhas. E o Gans agradece, né? Obrigado. Ele se volta para o oficial de diligências e anuncia. Gostaria de chamar o Dr. Matthew Patterson. E aí entra um senhor sexagenário, de aspecto elegante. Ele se dirige ao banco de testemunha, faz o juramento e se senta. O Gans se aproxima e pergunta, Dr. Patterson, há quanto tempo trabalha no embarcadeiro Coach Hospital? E ele responde, 8 anos. Qual é a sua especialidade? Sou cirurgião cardíaco. E desde que trabalha no embarcadeiro Coach Hospital, teve a oportunidade de trabalhar com o Dr. Lawrence Berker? E ele responde, muitas vezes. O que pensa dele? O mesmo que todos gente. Provavelmente, à exceção de Baquet e Coley, o Dr. Berker é o melhor cirurgião do mundo. Estava presente na manhã em que a doutora Taylor operou um doente chamado... Ele finge consultar, né, uma folha de papel e pergunta. Lancey Kelly? O tom de voz da testemunha se altera, né? E ele diz, sim, estava. E o advogado pergunta. É capaz de descrever o que aconteceu nesta manhã? O Patterson responde com relutância. Bem, as coisas começaram a correr mal. Começamos a perder o paciente. Quando diz perder o doente, o coração dele parou. Estávamos tentando reanimá-lo e Dr. Berker tinha sido chamado? Sim. E ele entrou na sala de operações enquanto a operação decorria? Próximo do fim, sim. Mas já era tarde para fazer o que quer que fosse. Não conseguimos reanimar o doente. E nessa altura, o Dr. Berker disse alguma coisa à doutora Taylor. Bem, estávamos todos bastante transtornados e perguntei-lhe se o Dr. Berker disse alguma coisa à doutora Taylor. Sim. E o que é que ele disse? Houve uma pausa, né? Parece que caiu lá fora um relâmpago, né? Como se fosse assim a voz de Deus. Um instante mais tarde, rebentou a tempestade, a chuva batia fortemente no telhado do tribunal, enquanto o médico respondia. O Dr. Berker disse, mataste. Houve um alvoroço entre os espectadores e a juíza bateu com o martelo. Basta! Será que vivem nas cavernas? Mais uma explosão como esta e serão todos postos lá fora na chuva. O Gans Van Ambre esperou que a barulheira terminasse, né? E quando o silêncio retornou, ele perguntou, tem certeza de que foi isso que o Dr. Berker disse à doutora Taylor?
Mataste-o? E o senhor testemunhou que o Dr. Baker era um homem cuja opinião médica tinha valor? Oh, sim. Obrigado. É tudo, doutor. E ele se vira para o Alan Paine e fala: a testemunha é sua. O Paine se ergue, se aproxima do banco das testemunhas. O que é que ele vai fazer, né, gente? A situação é calamitosa. E ele diz: Dr. Patterson, nunca assisti a uma operação, mas imagino que existe muita tensão, em especial quando se refere a algo tão sério quanto uma operação no coração. E o médico concorda, existe uma grande tensão. Num momento como esse, quantas pessoas se encontram na sala? 3 ou 4? E ele responde, não, sempre meia dúzia ou mais. Verdade? Sim. Normalmente estão 2 cirurgiões, um assistente, por vez 2 anestesistas, uma enfermeira para limpar e pelo menos uma enfermeira que circula de um para o outro lado. Entendi. Então deve haver muito barulho e excitação. Pessoas dando instruções, etc. Sim. E pelo que sei, é prática vulgar haver música durante a operação. É. E quando o Dr. Berker entrou e viu que Lance Kelly estava morrendo, talvez isso tenha aumentado a confusão. Bem, todos estavam bastante ocupados tentando salvar o doente. Fazendo muito barulho? Havia muito barulho, sim. E contudo, no meio de tanta confusão e barulho, sem esquecer a música, o senhor conseguiu ouvir o Dr. Berker dizer que a doutora Taylor tinha matado o doente? Com tanta excitação, pode estar errado, não pode? Gente, parece aqui que ele colocou a testemunha, né, numa saia justa. A testemunha responde, não, senhor, não posso estar errado. Como é que pode ter tanta certeza? E o Dr. Patterson suspira antes de responder, porque eu estava mesmo ao lado do Dr. Becker quando ele o disse. Não havia qualquer possível saída para o advogado de defesa. Ele se rende e fala, não tenho mais perguntas. Quer dizer, ele tentou ajudar, né, gente? Mas no final acabou piorando e validando mais ainda o testemunho. O negócio está ficando realmente preocupante para a protagonista, né? E o caso ia desmoronando, ele não podia fazer mais nada. Mas se ele achava que era só isso, ele estava muito enganado, porque a coisa estava bem prestes a piorar. Piorar. Será que dá para piorar? E aí sobe ao banco, né, uma mulher chamada Denise Belry. E ele pergunta ao advogado de acusação, né? É enfermeira no embarcadeiro Coach Hospital? Ela responde, sim. Há quanto tempo trabalha lá? 5 anos. Durante esse tempo, alguma vez ouviu conversas entre a doutora Taylor e o Dr. Becker? Sim, várias vezes. É capaz de repetir alguma delas? A enfermeira voltou a olhar para a doutora Taylor, meio hesitante, e falou, bem, por vezes o Dr. Becker era muito ríspido. Não foi isso que perguntei, enfermeira Belry. Pedi-lhe que nos contasse coisas específicas que tem ouvido dizer a doutora Taylor. Há uma pausa, né, gente, prolongada. Depois, não tendo outra opção, né, a mulher acaba respondendo e ela fala, bem, uma vez ele disse que ela era incompetente e o Gance, mostrando surpreendido, interrompe. A senhora ouviu o Dr. Becker dizer que a doutora Taylor era incompetente? Sim, senhor, mas ele estava sempre... Que outros comentários ouviu fazer acerca da doutora Taylor? A testemunha, né, mesmo relutante, teve que falar. Não consigo lembrar-me. Miss Belry, a senhora encontra-se sob juramento. Bem, uma vez ouvi-o dizer... Não conseguimos ouvi-la. Fale mais alto, por favor. Ouviu-o dizer o quê? Disse que não deixaria a doutora Taylor operar o cão dele. E aí houve uma exclamação coletiva, né, pessoal, na sala, de surpresa, né? E foi realmente, assim, uma frase chocante. E a mulher tenta ainda remediar, né? Vê-se claramente que ela não está contra a Taylor, ela vai dizendo. Mas tenho certeza que ele apenas queria dizer... E o advogado interrompe. Julgo que podemos deduzir exatamente o que o Dr. Berker queria dizer. Todos os olhos estavam postos na Paige. O caso da acusação contra ela parecia esmagador.
Contudo, Alan Penn tinha a reputação de ser mestre da magia na sala de tribunal. E agora era a sua vez de apresentar o caso da ré. Todo mundo se perguntava se ele seria capaz de tirar outro coelho do seu chapéu. A Page-Taylor encontrava-se agora no banco das testemunhas, sendo questionada pelo advogado de defesa. Este era o momento que todos na sala esperavam. E ele pergunta: John Crone era seu paciente, doutora Taylor? Sim, era. E o que pensava dele? Gostava dele. Sabia que estava muito doente, mas era bastante corajoso. Tinha sido operado de um tumor cardíaco. Foi a senhora quem procedeu à operação cardíaca? Sim. E que descobriu durante a operação? Quando lhe abrimos o tórax, descobrimos que sofria de melanoma, que tinha se disseminado por metástase. Por outras palavras, um câncer que tinha se alastrado por todo o organismo. Sim, tinha se disseminado por metástase através de todas as glândulas linfáticas. Isso significa que não havia esperança para ele. Nenhuma medida heróica que pudesse fazê-lo voltar a ser saudável. Nenhuma. John Crone foi ligado a sistemas de suporte de vida? Sim, foi isso. Doutora Taylor, a senhora administrou deliberadamente uma dose fatal de insulina a fim de acabar com a vida de John Crone? Sim. Gente, houve um murmúrio súbito na sala do tribunal. Todo mundo chocado por ela admitir assim, né, na maior natureza. O próprio Venambre, admirado, começou a pensar, ela é mesmo fria, fala de uma maneira que até parece que lhe deu uma xícara de chá. Mas o advogado prossegue, né, com o seu trabalho. É capaz de dizer ao júri por que é que acabou com a vida de John Crone? E ela fala, porque ele me pediu. Ele implorou-me, mandou-me chamar no meio da noite, sob dores terríveis. Os medicamentos que lhe dávamos já não atuavam. A voz dela soava bem calma, pessoal. Disse-me que não queria sofrer mais. A sua morte só aconteceria alguns dias mais tarde. Implorou-me para que acabasse com a sua vida. Eu assim o fiz. Doutora, sentiu relutância em deixá-lo morrer? Qualquer sentimento de culpa? E aí ela abana a cabeça, né, gente? E fala, não. Se o tivessem visto, simplesmente não havia razão para deixar que continuasse sofrendo. Como é que administrou a insulina? Injetei-a nas veias. E isso causou-lhe qualquer dor suplementar? Não. Simplesmente fechou os olhos para dormir. O Gus Venambre se levanta, né, indignado, e ele protesta. Protesto! Penso que a ré quer dizer que ele foi arrastado para a morte. A juíza já bate com o martelo na mesa, né? E ela já fala. Doutor Venambre, o senhor esgotou o seu tempo. Ainda terá a oportunidade de contra-interrogar a testemunha. Agora sente-se. O advogado de acusação olhou para o júri, abanou a cabeça e voltou a sentar-se. A doutora Taylor, quando a senhora administrou insulina a John Crone, sabia que ele a tinha incluído no testamento e que receberia $1 milhão? E ela responde, não, fiquei espantada quando soube. O nariz dela vai crescer, né? Pensa o advogado de acusação. E o de defesa prossegue. Até essa altura, nunca tinha falado de dinheiro, ou presente, ou pedido alguma coisa a John Crone. Um leve rubor, né? Tinge as faces da testemunha e ela responde, nunca. Mas tinha um relacionamento amigável com ele. Sim, quando um paciente está naquele estado, a relação médico-doente muda. Falávamos de problemas relacionados com os negócios e com a família dele. Mas tinha algum motivo para esperar algo dele? Não. Ele deixou-lhe esse dinheiro por ter aprendido a respeitá-la e a confiar em você. Obrigado, doutora Taylor. E aí ele se volta para o Gus Venambre e diz, a testemunha é sua. Enquanto Payne regressava para a mesa de defesa, a Paige ficou olhando para o fundo da sala, né? Olhando para o Jason, que estava lá sentado. E o Jason olha para ela, né? Tenta sorrir, se esforçando para ser encorajador. Ela percebe que ao lado dele está sentada a Honey, que era uma amiga dela, médica também, né?
E ao lado da Honey, onde deveria estar a Kate, que era uma outra médica com quem ela vivia, tem um estranho sentado. E a Paige começa a pensar, se ela ainda fosse viva, estaria sentada ali. Mas a Kate morrera. E aí a Paige pensa, eu a matei também. E o Gus Van Amber, ele se levanta, se dirige lentamente ao banco das testemunhas, olha para a fileira da imprensa, né? Era tanto jornalista que não tinha lugares vagos. E ele pensa, né? Eu vou dar algo para vocês poderem escrever. Ele volta a atenção para a ré, começa a estudá-la e depois casualmente pergunta: Doutora Taylor, John Crone foi o primeiro doente que a senhora matou no embarcadeiro Coach Hospital? É claro, né, gente, que o advogado de defesa ficou indignado, ele se pôs em pé e ele gritou, meritíssima eu. A juíza já estava soando o martelo antes que ele terminasse a frase, respondeu, protesto aceito. Voltou-se para os dois advogados e disse, vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Quero reunir-me convosco no meu gabinete. Eita, vai puxar as orelhas do advogado. Quando os dois advogados já se encontravam no gabinete com a juíza, ela se virou para o Gus Van Amber, né, advogado de acusação, e perguntou, você tirou mesmo o curso de direito ou não, Gus? E ele responde, desculpe, meritíssima, eu viu alguma tenda lá fora? Perdão. A voz da, né, sou zangada e ela continua. A minha sala de tribunal não é um circo e não tenciono permitir que a transforme em um. Com que direito faz uma pergunta tão explosiva como essa? E o advogado, sem jeito, fala, né? Peço desculpas, meritíssima. Farei a pergunta de outro modo e irá fazer mais do que isso, afirmou a Young. Vai mudar a sua atitude. Estou avisando-lhe. Mais uma dessa e declaro o processo nulo. Sim, meritíssima. Eles regressam para a sala de tribunal. A juíza, né, diz ao júri para eles desconsiderarem a última pergunta da acusação e manda continuar. Que isso é mesmo que nada, né, pessoal? Vocês acham mesmo que os júri vão desconsiderar, né? Eles não vão desconsiderar. O que o Gus Van Amber queria fazer, o estrago que ele queria fazer já tinha sido feito. E aí ele se dirige ao banco das testemunhas e continua. Doutora Taylor deve ter ficado muito surpreendida quando foi informada de que o homem que matou lhe tinha deixado $1 milhão. De novo, Alan levanta protesto. A juíza Young se vira para o Van Amber e fala, aceito. O senhor está testando a minha paciência, né? Ela pergunta. E ele fala, peço desculpas, meritíssima. E volta para a testemunha e diz, deve ter tido uma relação muito amigável com o seu paciente. Quero dizer, não é todos os dias que uma pessoa quase totalmente estranha nos deixa $1 milhão. Não é assim? A Taylor cora ligeiramente e ela fala. A nossa amizade acontecia apenas no contexto da relação médico-paciente. E o advogado prossegue. Será que não foi algo mais do que isso? Um homem não retira a esposa e a família do testamento para deixar $1 milhão a uma estranha, sem qualquer tipo de persuasão. As conversas sobre problemas de negócios que afirmou ter tido com ele, a juíza se inclinou para a frente, né, e disse em tom de aviso, Dr. Van Amber, o advogado ergueu as mãos em sinal de rendição e voltou-se de novo para a ré. Assim, a senhora e John Crone tiveram uma conversa amigável. Ele contou-lhe coisas pessoais, gostava de você e respeitava. Diria que isto é um resumo justo, doutora? Sim. E por fazer isso, ele deu-lhe $1 milhão. Paige olhou para a sala do tribunal. Não disse nada. Ela não tinha uma resposta. O Van Amber começou a caminhar em direção à mesa da acusação e subitamente tornou a virar-se para a ré. Doutora Taylor, há pouco a senhora afirmou que desconhecia que John Crone iria deixar-lhe dinheiro ou que iria retirar a família do testamento. Sim, afirmei. Quanto ganha um médico residente no embarcadouro? O Alan se levanta e diz, protesto, não vejo. E ele fala, o advogado de acusação, é uma pergunta correta. A testemunha pode responder. E ela fala, $38 mil por ano. O Van Amber olha para ela compreensivamente e fala, não é muito para os dias de hoje, ou é?
e desse valor são deduzidos os impostos e as despesas do dia a dia. Não pode sobrar o suficiente para fazer uma viagem de luxo, digamos, a Londres, Paris ou Veneza. Não é assim? E ela concorda. Suponho que não. Não. Então a senhora não planejou fazer umas férias destas, porque sabia que não conseguiria pagá-las. Sim. O Alan Paine se levanta novamente. Meritíssima, a juíza Young se volta para o advogado de acusação e pergunta: onde é que isto vai dar, doutor Venambre? E ele prossegue. Quero apenas sublinhar que a ré não podia planejar uma viagem de luxo sem obter o dinheiro de alguém. Ela já respondeu a pergunta. O Alan Paine sabia que tinha de fazer alguma coisa. Não sabia o que estava pensando, mas aproximou-se do banco das testemunhas com o aspecto alegre de um homem que acabou de ganhá-lo na loteria. Doutora Taylor, lembra-se de ter ido buscar essas brochuras de viagem? E ela responde, sim. Planejava ir à Europa ou alugar um iate? E ela responde, é claro que não. Tudo isso faz parte de uma espécie de brincadeira, de um sonho impossível. Eu e as minhas amigas julgamos que iria nos levantar o espírito. Estávamos muito cansadas na época. Parecia uma boa ideia. E aí meio que ela vai falando, a voz dela vai se extinguindo. O Alan Paine olhou disfarçadamente para o júri. Os rostos registravam descrença total. O Gans questionava a ré num novo exame, né? Novamente, o advogado de defesa saiu e o de acusação voltou. Doutora Taylor, conhece o doutor Lawrence Becker? E aí a imagem do Becker volta à memória da Taylor. Ela começa a lembrar dela mesma falando. Vou matar Lawrence Becker. Farei-o lentamente. Vou deixá-lo sofrer primeiro. Depois vou matá-lo. Mas é claro que ela não fala isso, né, gente, em voz alta. Isso é só a memória dela. E ela responde, sim, conheço o Dr. Becker. E ele pergunta, com que ligação? Ela responde, eu e o Dr. Becker trabalhamos muitas vezes juntos durante os últimos 2 anos. Diria que ele é um médico competente? O Alan Paine dá um salto da cadeira. Oponho-me, meritíssima, a testemunha. Mas antes dele poder acabar ou a juíza Young determinar, a Page já tinha respondido. É mais do que competente, é brilhante. E o Paine voltou a se sentar, estupefato, né? Ele tentando ajudar e a mulher cravando sozinha os pregos no próprio caixão dela. O Gans, muito satisfeito com a resposta dele, ele pergunta, importa-se de explicar? E ela fala. O Dr. Becker é um dos mais famosos cirurgiões cardiovasculares do mundo. Tem uma enorme atividade privada, mas dispensa 3 dias por semana ao embarcadeiro. Então a senhora tem em grande consideração os juízos emitidos pelo Dr. Becker relativamente a assuntos médicos. Sim, acha que ele seria capaz de julgar a competência de outro médico. E o Paine rezando para que ela respondesse não sei, né? Só que ela hesita um pouco e fala, sim. E o advogado de acusação se vira para o júri e fala, ouviram a ré dizer que tem em grande consideração os juízos médicos do Dr. Becker. Espero que ela tenha escutado atentamente o juízo do Dr. Becker sobre a sua própria competência, ou a falta dela. O Alan se levanta furioso e grita objeção. A juíza concede. Mas já era tarde, o mal já tinha sido feito. No intervalo seguinte, o Alan Paine está furioso discutindo com o Jason Curtis no banheiro masculino. E ele pergunta para o Jason zangado, em que é que tu me meteu? O John Crone odiava ela, Becker odiava ela. Insisto que os meus clientes me digam a verdade, toda a verdade, só assim posso ajudar. Bem, não posso ajudá-la. A sua amiga encarregou-me de um trabalho sobre neve tão profunda que preciso de esquis. Sempre que ela abre a boca, coloca mais um prego no caixão dela. A merda deste caso está em queda livre. Mais tarde, o Jason foi visitar a Page, né, na prisão. Ele é anunciado, tem uma visita, doutora Page. Ele entra na cela, né? Já vai falando Page. E aí eles se abraçam, né? Ele tentando esconder as lágrimas, porque ele tinha que passar força para ela, né? E ela pergunta, está feito, não está? Ele esboça um sorriso e diz, conhece aquele provérbio? Até ao lavar dos cestos é vindima.
É um provérbio meio incomum aqui no Brasil, né, gente? Mas o que ele quer dizer é o seguinte, que enquanto não se lava os seixos, não está terminada a colheita, né? Então, ele está tentando dizer para ela que ainda há esperança. E ela fala, Jason, você não acredita que matei John Crone por dinheiro, acredita? O que fiz foi apenas para o ajudar. E o Jason fala baixinho, acredito em você, eu te amo. Ele toma ela nos braços e ele pensa, né? Não quero perdê-la, não posso perdê-la. Ela é a melhor coisa da minha vida. E ele fala, né, para ela, olha, tudo vai ficar bem. Eu prometo que vamos ficar juntos para sempre. E a Paige abraça ele com força e pensa, né? Nada dura para sempre. Nada. Como é que tudo poderia terminar tão mal, tão mal, tão mal? E é desse jeito, né, gente? Com eles dois abraçados e se encerra o prefácio do livro Nada Dura para Sempre. Como eu tinha imaginado, né? Ele é um prefácio bastante longo. A gente não vai conseguir começar o próximo capítulo, vai ficar para o próximo vídeo. Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo, tá? Queria agradecer os que ficaram aqui comigo até o final. Pedir para que vocês compartilhem esse vídeo nas redes sociais, para que vocês falem a respeito do meu canal com os seus amigos, indiquem para as pessoas que vocês sabem que gostam de leitura. Se você acha que o meu trabalho é importante e você quer ajudar, dá uma olhadinha nos links que estão na descrição, são links promocionais da Amazon, eu sou associada da Amazon, né? É a forma que eu tenho para conseguir verba para poder manter esse trabalho aqui funcionando. Então, se você quer me ajudar, dá uma olhadinha. E não deixa também de ver os links, tá? Para ir conhecer lá o meu blog, Histórias para Passar o Tempo. Lá tem falando sobre muitos outros livros interessantes. E no canal também eu tenho outras leituras legais. Espero que vocês estejam gostando do Nada Dura para Sempre. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!